Obrigado por nos acompanhar nesse canal, nesse momento em que a gente está vivendo tão especial na nossa história, mas a gente quer, sobretudo, superar através da luz da palavra. Mas hoje também quero agradecer e louvar a Deus por todas as mães aí que levam com tanto carinho, com tanta generosidade a vida e cuidam dos seus filhos, cuidam das coisas que estão tudo em volta dela. Nosso muito obrigado a esse pedacinho do céu que é o coração de cada mãe. Queremos, de forma especial, apresentá-las ao Senhor para agradecer todo o bem cada um de vocês mães que tem feito para nós. Também coloco também todas as consagradas, freiras, né, que também levam também essa maternidade de uma forma espiritual, mas tem gerado muitas e muitas vidas através do carinho, através da atenção e sobretudo levando as almas para Deus, que é uma força que a maternidade tem, conduzir as pessoas. Então, queremos entregar de forma especial e agradecer. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães para cada uma de vocês. Hoje nós queremos meditar o Evangelho lá de João, capítulo 14, pedir a Deus que possa nos falar através desse Evangelho. Por isso, pedimos a Deus que possa nos acompanhar, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos pedir a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa ser luz para os nossos caminhos, que possa ser fonte da Tua graça e do Teu amor, que sempre é generoso para com cada um de nós. Pedimos então esta graça e vamos também acompanhar então a leitura do texto. A palavra de hoje diz assim: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei, a fim de que aonde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conhecesseis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Palavra da salvação. Então essa palavra que está lá em João, capítulo 14, do 1 ao 12, começa justamente dizendo: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Olha, nosso coração tem perturbado por tantas coisas e sem dúvida esse tempo então faz com que a gente possa refletir, e eu quero dizer isso também para você. Deus quer que neste tempo a gente possa refletir sobre cada coisa, voltar à essência daquilo que nós temos dentro do nosso coração, a essência da maternidade, a essência da paternidade, a essência de ser mesmo aquela pessoa que Deus sonhou na tua vocação, que também junto ao teu trabalho, como médico, como advogado, como professor, como cada um possa encontrar aquilo que está mais interior dentro de você. Lembra daqueles propósitos que você fez, daqueles desejos que você trazia quando iniciou seu matrimônio, por exemplo, ou quando você iniciou aquele caminho, como jovem na sua faculdade, ou como alguém que de forma especial está sendo conduzido a um trabalho. Lembra daqueles bons propósitos que você tem? Precisamos voltar nesse tempo em que Deus nos chama a refletir e a voltar. Mas muitas vezes nos pegamos com muitas preocupações, com muitas inquietações, com muitas perturbações. E a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: essas perturbações que me vêm, essas agitações, elas
estão enraizadas aonde? Nos meus medos, talvez naquilo que eu tenho buscado, num bom emprego, numa boa casa, uma boa educação para os meus filhos, valores que são fundamentais e importantes, mas são os primeiros valores da qual deve procurar o nosso coração? Pense você, quais seriam os primeiros valores que o teu coração deveria procurar? E aí é interessante porque Jesus ele faz justamente isso, ele vai te apontando um caminho. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está apontando agora para algo que é fundamental, porém ao mesmo tempo é invisível aos olhos. E isso é uma coisa que muitas vezes deixamos passar, o que é invisível aos olhos. E é justamente aquilo que é invisível é aquilo que talvez seja mais precioso. Se nós pudéssemos perguntar qual é o sentido daquilo que é mais importante, poderíamos dizer que é a santidade, poderíamos dizer que é a nossa busca pelo eterno, por aquilo que não passa, pelo reino dos céus. Só que quando a gente olha concretamente para a nossa vida, talvez as nossas buscas não sejam essa. Eu fico pensando que muitas vezes o nosso coração deveria buscar algo que é este reino, que é esta vida eterna, só que quase a gente não se fala nisso. É como se a gente procurasse um tesouro, procurasse encontrar a pedra preciosa, mas ao mesmo tempo nós não falássemos dela. Se a gente desejasse isso para nossa família, por exemplo, mas ao mesmo tempo a gente não falasse dessa pedra preciosa. Lembra-te da última vez que você conversou com a sua família sobre o reino dos céus? Falou sobre o paraíso? Sobre a eternidade? Ou faz muito tempo que você não fala sobre isso? Quantas vezes você parou aí com seu irmão ou com aquele que mora contigo, divide talvez a mesma república, divide a mesma casa, é o teu irmão de uma comunidade, ou ele é realmente um irmão, parte da família, irmão de sangue? Qual é a última vez que vocês conversaram sobre o reino? Qual foi a última vez que vocês falaram daquilo que a alma busca, daquilo que é o sentido último da nossa vida, que é o sentido em Deus? Parece, então, que para olhar para isso, nós precisamos crer nesse extraordinário. Precisamos realmente crer que isso é importante, a tal ponto que isso faça parte do nosso cotidiano. Já pensou se nosso coração começasse a se inquietar sempre pela busca da santidade? Que nosso coração se perturbasse pela busca daquilo que não passa, e então aquilo que é secundário seria secundário, e aquilo que é prioritário, prioridade. Olha, às vezes parecem coisas óbvias, mas parece que o nosso coração costuma se perturbar com coisas um pouco diferentes. O Senhor então começa a falar que para onde Ele vai, lá tem muitas moradas. Olha, o Senhor está apontando agora para os discípulos o caminho do céu. Está falando do eterno. Oh, meu Deus, como nós somos como esses discípulos que muitas vezes temos dificuldade, de entender aquilo que é eterno, aquilo que não passa, e que Deus está falando de eternidade para nós. Às vezes Deus nos fala do sofrimento. É difícil compreender o sofrimento. Mas também quando fala do eterno, daquilo que é o paraíso, daquilo que é a busca maior da nossa alma, muitas vezes também nós não entendemos, não é verdade? E aí a gente precisa se perguntar aonde está o nosso coração. Quando nós começamos então a compreender que no nosso caminho nós podemos encontrar justamente com Deus e que há justamente um caminho precioso que nos leva para o céu e que esse céu também pode estar dentro de nós. E quando a gente fala no moradas, a gente lembra de uma grande santa, Santa Teresa d'Ávila, que falava justamente que dentro de nós há moradas, que dentro de nós há um castelo interior da qual a gente então pode percorrer até entrar no aposento do grande rei, daquele que é a essência dentro de nós. E ali a gente pode viver um encontro.
Mas quantos de nós não olhamos mais para essa vida interior? Muitas vezes até paramos para pensar um pouco, mas quando os problemas nos alcançam a nível de ansiedade, de estresse, de medo, mas e o Deus que está aí dentro de você, da qual nós agora estamos fazendo esse caminho de preparação rumo a Pentecostes, uma manifestação de Deus dentro de nós, como está? Para que a gente possa entender Ele que está preparando e preparou esse lugar para nós, um lugar que está dentro de nós, mas ao mesmo tempo esse lugar que está dentro de nós nos aponta a eternidade, faz com que realmente nos preocupamos com aquilo que é necessário. O reino de Deus. Uma só preocupação tenhamos, justamente a preocupação do reino. Queria partilhar com vocês um texto que está lá em Santa Catarina de Sena, uma grande santa, aconselho a quem pudesse aprofundar em Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, que são palavras de Deus Pai. Não são palavras qualquer, são o próprio Deus Pai, que vai falando a Santa Catarina e ele vai dizendo algumas coisas sobre este caminho. E aqui nesse texto que eu quero ler para vocês, ele vai falar das almas perfeitas. Como que as almas perfeitas olham? E talvez a gente vai perceber que essas almas perfeitas, elas estão sempre olhando para o céu. E aí você vai ver como que se porta o coração delas. Queria um pouquinho partilhar do coração das almas que buscam a perfeição. Talvez nós possamos constatar que estamos longe disso, mas se a gente soubesse a beleza e para onde estão indo as almas que assim procuram a Deus, talvez nosso coração se cative um pouco a buscar esta morada que tem acesso para todos. Então eu queria partilhar esse texto, ele está justamente no número aqui, do próprio texto tem, então é o número 100 e está logo na metade, mas vou ler um pouco para vocês. Alegra-se em todos os acontecimentos, os perfeitos e os perfeitíssimos. Nada julgam sobre os meus servidores, nem a respeito de ninguém. Tudo os leva a exclamar: agradeço-te, Pai eterno, porque em tua casa existem muitas moradas. Notamos diversos modos de agir e alegram-se mais do que vissem todos caminhar para uma mesma estrada. Compreende que desta maneira meu ser é mais bem revelado. Sempre otimista, de todas as coisas extrai um perfume da rosa e não apenas daquilo que é bom. As almas perfeitas, elas então começam a entender que no céu, no eterno, tem muitas moradas. Lá chegarão pessoas de todas as formas, com todos os caminhos, aqueles que amaram profundamente a Deus, mas cada um amou numa intensidade diferente. Por isso, haverá muitas moradas para que possam acolher a todos, de tal forma que não cabe a mim julgar o caminho do outro, porque é Deus quem determina. É Ele que vê realmente a alma. É Ele que dá a verdadeira morada àquela alma. Muitas vezes a gente fica perdendo tempo julgando o comportamento dos outros. Muitas vezes a gente está se preocupando com coisas que na verdade é Deus que procede e que julga todas essas coisas. Mas a alma, ela vai muito além de ver somente as coisas boas. Ela começa a ver Deus em todas as coisas, começa a perceber o perfume da rosa que existe, extraem esse perfume. Então tem aquele acontecimento, aquela pessoa que muitas vezes você não compreende, que fala aquelas palavras duras, muitas vezes te julga, muitas vezes dá aquele palpite, aquele tom que talvez você não gosta nos seus relacionamentos, e de repente aquela alma não está mais preocupada com essas coisas. Ela está preocupada com aquilo que Deus está fazendo. Uma vez uma pessoa me procurou porque ela estava angustiada justamente diante dos acontecimentos do trabalho. Infelizmente, muitos de nós enfrentamos situações de pecado dentro dos nossos trabalhos. E eu falo isso para muitas pessoas
que nos acompanham agora. Eu sei que vocês talvez enfrentem situações de pecado no seu trabalho. E muitas vezes, para manter o teu trabalho, você precisa ser muitas vezes omisso diante de muitas situações. E aí, a gente precisa de vez em quando como que se esconder os valores do reino. Eu falava para uma pessoa que estava inquieta diante dessa situação de muitas vezes ter que esconder a dimensão do reino, de muitas vezes ter que conviver com o pecado. Falava para essa pessoa que estava já inquieta com isso. Faça aquilo que Deus está te pedindo de fazer. Confie que Deus está agindo sobre todas as coisas. Faça com o maior amor possível aquilo que Deus está pedindo para fazer. E quando você entra com amor, quando você reconhece naquela situação uma oportunidade que Deus está vendo para o teu crescimento, não só um crescimento a nível humano, a nível principalmente financeiro, mas um crescimento a nível de pessoa inteira. E eu digo, o inteiro aqui é uma pessoa que é psíquica, ou seja, que trabalha o seu psicológico, uma pessoa que é humana nos seus relacionamentos, nos seus sentimentos, e ao mesmo tempo uma pessoa que é sobrenatural, porque trabalha numa dimensão espiritual. E ela começou a ouvir cada vez mais aquele sussurro interior. Aquilo que nasce lá dentro, dessa morada que tem dentro de nós, como uma consciência que vem à tona. Mas ela, em vez de simplesmente julgar, de simplesmente condenar, ela resolveu levar a cada pessoa na oração, resolveu trazer estas pessoas a Deus e resolveu amá-las. E ali, naquele trabalho, começou-se uma obra de mudança, de ambiente de trabalho. O ambiente começou a mudar, porque havia algo que estava sendo acrescentado ali, não simplesmente por méritos, mas pelo desejo, principalmente de fazer o bem, que era realmente a dimensão justamente do amor. E de repente, naquele lugar, começa a brotar um pedacinho do céu. São essas sementes que os perfeitos começam então a tocar. Os perfeitos começam a perceber. E nós precisamos entender que nós somos chamados a buscar este lugar. E aí, de repente, o Pai vai começar a dizer que obras maiores do que a que Ele faz, da que Ele fez, vão começando a acontecer na nossa vida. E a gente nem sabe como aquilo aconteceu. E, de repente, pessoas vão encontrando dentro de nós uma acolhida, uma generosidade. E de repente nós que estamos cheios de preocupações, começamos a conviver com muitas preocupações de outras pessoas e ao mesmo tempo, no meio de tantas preocupações interiores nossas, preocupação do outro, de repente a gente começa a experimentar um lugar que está dentro de nós, que se torna cada vez mais visível do eterno. E esse lugar é maravilhoso. Deus está te chamando a viver esse eterno. Cesse de perturbar o teu coração. Credes em Deus. Credes que Ele está fazendo todas as coisas, que Ele está indo à frente e que Ele está preparando um lugar para você. E é um lugar que está aqui dentro de você e que está na nossa meta, que é a eternidade. Qual é esse lugar? Sonhe com o que está dentro de você. Sonhe com aquilo que Deus está colocando dentro de você. Porque aquilo que Deus coloca dentro de você é um começo e talvez uma boa parte daquilo que Ele já está programando para você lá na eternidade. Mas precisamos deixar que esse espírito da perfeição, do amor, do agradecimento, tome conta do teu coração. Por isso, já não julgamos aqueles que estão à nossa volta, já não condenamos, já não levamos em conta tantas dessas coisas, porque diante dos nossos olhos é como se houvesse uma única direção, um único sentido, o amor, o eterno, aquilo que não passa, e de repente isso vai tomando o primeiro lugar na nossa vida.
Imagine a tua casa assim, com essa prioridade. Mas eu quero te convidar, primeiro, é preciso começar a falar dessa eternidade. Segundo, você deve desejar buscar ela dentro de você. Terceiro, não perder as oportunidades quando aquela voz interior, ou talvez aquela voz até mesmo que te atinge no nível da consciência, começa a falar com você. Vá, coloque em prática, porque você vai começar a acessar algumas moradas dentro de você. E essas moradas podem te conduzir, dia após dia, ao lugar da grande presença de Deus. Que possa ser essa grande presença de Deus a tua vida, para que ela também se torne presença de Deus para outras pessoas. Não cesse de procurar a Deus. Cesse as preocupações com as coisas que estão passando e que muitas vezes, até nos acontecimentos terríveis como nesses tempos estamos vivendo, podemos entender que até atrás desses acontecimentos, Deus está movendo uma obra nova. Uma obra que pode fazer você mudar, crescer e que possa encontrar o verdadeiro rumo. E se você já tem encontrado de alguma forma este rumo, vá mais adiante, porque sempre tem mais uma morada que o Senhor quer te apresentar. E pode ser que esta morada possa te conduzir ainda mais perto dele. Vá, é isso que Deus te chama. Então que Deus possa abençoar você, que possa trazer para dentro do teu coração esse desejo e que possa cessar toda a perturbação que não vem dele. Que nossa única preocupação seja o caminho dessa eternidade. Deus vos abençoe, que possa acumular um feliz Dia das Mães para todas que estão acompanhando. Um grande abraço, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.